Só que isso eram as crenças deles, entende? E só que a gente acaba acreditando nisso, porque eles são uma autoridade. Que aquela pessoa que está passando é uma autoridade, a gente já recebe como uma verdade. Só que no fundo, a gente deveria investigar, fazer uma investigação. Que aí é você desenvolver a sua própria experiência. Por exemplo, muitas coisas que meus pais me ensinaram, minha mãe, meu pai, é válido. E eu amo até hoje, respeito, honro. Mas muitas das coisas não tem, para mim, valor mais, entende? E eu tenho compaixão por eles ainda acreditarem naquilo, né? Mas o que eles me ensinaram sobre aqueles determinados assuntos não serve. Né? A gente cresce em uma sociedade que acredita em certa coisa. A gente passa a vida toda acreditando, quando chega a uma certa altura, a gente tem um certo medo, né? Quando a gente começa a se deparar com aqueles paradoxos, né? Quem está certo? Rola muito isso. E aí você cria uma verdadeira neurose. Eu lembro do tempo de neurose que eu sofria, né? É verdade. Às Mas vezes até, esse. às vezes até escolhia. Hoje eu vou acreditar em fulano, amanhã eu vou acreditar no outro. É porque tanta gente falando, né? É, Que você fica assim perdido. Mas esse paradoxo, quando você se vê nessas crises existenciais ou filosóficas, que você começa a questionar as suas crenças, né? E quando eu falo crenças, não só no quesito religioso, mas como você falou, você começou a questionar, peraí, só o dinheiro que é sujo? Quer dizer que o celular, a gente pega em tudo e pega no celular, e tá pegando no celular e comendo batatinha, né? Com a mesma mão que tá mandando mensagem. E, enfim, tem várias coisas que todo mundo passa a mão, né? E ninguém fala. Então, você questionou aquela crença que já existia em você. Então, esse momento em que você se vê questionando essas crenças é um momento bom. Eu acredito que seja o momento que precede o teu despertar, o início da jornada do despertar da consciência. Porque se você não questiona, você está ainda dormindo, né? Mas quando você começa, peraí, mas como assim? Aí você começa a fazer as perguntas, quem está certo? Como assim? Como assim? Isso é ótimo, então um bom sinal, né? Seria um sinal do despertar da consciência, de você começar a sua jornada de expansão? sim, seria mais ou menos, fazendo uma analogia, de Caiu um você, filme. você está. Seria mais ou menos como fazer uma analogia de você estar em um sonho e de repente surge uma fagulha ali de consciência que você começa a perceber, bom, mas será que eu estou acordado ou eu estou dormindo, né? É um sonho ou é uma verdade? E foi sobre isso também a questão religiosa que a gente começou a falar no início aqui, da época que eu saí de uma determinada igreja e aí eu tive que dar de frente com a mesma situação, que uma pessoa que era uma espécie de amigo ali da igreja falou que eu iria para o inferno, né? Depois daquilo eu iria para o Normal, inferno. que comigo também. Então, assim, aquilo bateu que foi mais que um soco de 100 toneladas no peito, assim. Eu fiquei vários dias abatido, eu fiquei com muito medo, eu fiquei angustiado, porque ao mesmo tempo eu pensava em voltar para a igreja, e ao mesmo tempo eu pensava que eu ia continuar infeliz da mesma forma, apenas com uma máscara, fingindo que estava tudo bem, e ao mesmo tempo eu sentia medo, mas ali eu comecei a questionar, fazer questionamentos. Mas como assim? Todo mundo nesse planeta tem que seguir isso? E, de fato, além da palavra que está escrita aqui, que essas pessoas dizem, onde está mais comprovado que só existem esses dois caminhos? E esses questionamentos foram me levando a buscar cada vez mais. Claro, eu fiquei por um tempo bem rebelde, né? Normal. Acontece. É, Você simplesmente recusa tudo. Não, então nem Deus, nem Jesus, nem diabo, nem ninguém. Eu sou ateu agora. ah, não, eu não É, cheguei na fase do ateu, mas eu fiquei bem confusa, assim. Né? Mas eu tive a cheguei. minha rebeldia também. Tipo, eu não quero saber.
De não ir mais para a igreja e ficar de, não, agora eu tenho que cavar, o que eu vou fazer na vida? Não, levou um tempo, né? Claro, os primeiros meses ali, eu acho que até um ano, eu ficava com um pé lá e um pé cá. Então, eu frequentava uma igreja, frequentava outra, enfim. Mas aí depois você vai ganhando força, então chegou o ponto de rebeldia, né? Que é, não, então nem Deus, nem Jesus, nem ninguém. Mas aí depois você vai, de fato, acordando cada vez mais do sonho e você vai entendendo as coisas de uma forma mais profunda. Então, o que eu posso dizer aqui é, não acredite necessariamente em algo porque aquela pessoa é uma certa autoridade para dizer sobre aquilo, mas se está indo contra a sua natureza. Você precisa investigar isso. Deixa eu dar um exemplo aqui, algo que eu faço com meus alunos. Tem essas duas canetas aqui. Se eu pergunto para a Maia aqui, vamos ser normais aqui, Maia. Ô, Maia. Pode Normal. falar. Pode falar, Maia. Qual é essa cor? Vermelha. Tá, vermelha. E essa aqui? Azul. Ótimo, maravilha. Todos concordam. Eu também concordo. Só que se eu te falar que no fundo, isso também é uma crença. Também. Nós precisamos acreditar que isso é vermelho. Se, por exemplo, eu chegasse em um meio de uma tribo aborígene aí, ou chegasse lá no meio dos índios da Amazônia que nunca foram na escola, nunca aprenderam sobre cores, nem a língua portuguesa, nem nada, e perguntasse para eles sobre essa cor. Provavelmente eles iriam responder qualquer coisa, mas eu acho menos vermelho, ou menos azul. Entende? Então, essas coisas fazem a gente realmente pensar. Comece a pensar e agora. E é isso que o mestre faz. O mestre chega e pergunta para o discípulo, que cor é essa? Vermelha. Que cor é essa? Vermelha. Que cor é essa? Vermelha. E aí ele vai bater no pé. Aí o cara começa a ficar confuso. Por que esse cara está perguntando? Eu falei que é vermelho, 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 vermelho. Aí daqui a pouco chega um ponto que ele fala, não sei. Aí esse ponto que eu não sei, ok, aí ótimo. Aí sim, ele abriu as possibilidades. Aí é o princípio da sabedoria. E é exatamente o que Então, os filósofos gregos já diziam. Só sei que nada sei. Este é o princípio do saber, né? sim, é muito fácil todo mundo chegar e falar, isso é vermelho, isso é azul. Ok, mas dentro de um padrão social. Ou seja, para a nossa sociedade, a gente aprendeu na escola, cresceu uma série de pessoas em um grupo que acredita na mesma coisa. Mas agora imagina esse questionamento. E aí, porque eu não vou falar a parte de física quântica aqui, né? Mas isso aqui nada mais é do que o salto, né, do elétron, né? E ali ele libera uma quantidade de ondas ali. E isso aí nós vemos como vermelho. Mas mesmo assim, não é vermelho, porque o átomo, ele não tem cor. Você sabia que o átomo não tem cor? Não tem cor. Então, a interpretação nossa. Tem um cara que eu comecei a estudar ele alguns anos atrás, que eu li os livros dele, né, que é o Carlos Castaneda. É um assunto muito pesado, o Carlos Castaneda. Eu não sei se todos são ligados a querer estudar o Carlos Olha, Castaneda. eu não conheço, não tinha ouvido falar. Já gostei que eu vou pesquisar. Eu amo Então, conhecer coisa nova. Carlos Castaneda, ele conta que ele foi iniciado, né, um discípulo de um mestre, né? Mas ele chama o mestre de feiticeiro porque o cara é um xamã. Uhum. Ok. E aquele livro leva você a simplesmente bugar a mente. Porque, por exemplo, ele diz que ele via um movimento na floresta quando eles iam andando. Aí ele via tipo um vulto, né? Ele falava que era alguma coisa. Depois, quando ele olhava, era um galho. Mas ele teve tipo um susto. Aí o mestre levava ele à compreensão de que de fato ele viu. Só que no momento que a mente dele escolheu, que aqui entra a parte da física quântica, você escolhe, no momento que ele escolheu ver o galho, então ele viu o galho. Mas na verdade a outra coisa ele viu também. E aí, nossa, é fantástico, vai te destruindo assim por inteiro. Então, quantas coisas no dia a dia que a gente fala, ah, isso é verdade, é assim, dessa forma, e a gente constrói toda uma realidade, mas nada mais é do que um grupo de conceitos, como eu falei aqui, por exemplo, das canetas.
Imagine se eu começasse a fazer um trabalho com você de, sei lá, ir te convencendo de que isso aqui é vermelho e isso aqui é azul. Ao contrário. Iria fazendo, chegaria um ponto que você acreditaria nisso. Entende? Mesmo que você iria ver, mas você passaria a acreditar. E isso é mudança de crença. Claro, eu não estou pedindo aqui para vocês mudarem as cores. Não é isso. Mas eu quero dizer que é assim. Então, por exemplo, você acredita que dinheiro é difícil. Essa crença permaneceu por muitos anos. Agora você quer mudar a crença. Mas lá no fundo fica uma vozinha. Não, mas dinheiro é difícil mesmo. Olha, cara, eu levanto 6 horas da manhã, trabalho o dia todo e ganho uma merreca por mês, não dá para pagar nem as contas básicas. Não, dinheiro é difícil mesmo. Esses youtubers, esses autores aí ficam falando que é fácil, mas não é fácil não. É difícil mesmo. A crença é muito enraizada, entende? É, muito enraizada. Esse inferno aí que pregaram a vida inteira não existe. Aí a pessoa, não existe, não existe. Não, existe. Porque existe uma vozinha lá no fundo. Entende? Até os amigos chegarem e começarem a te amedrontar e tal, te ameaçar, que acontece muito, né, também. Os amigos da igreja, né, no caso. Essas crenças populares, elas são muito difíceis de serem eliminadas, em um certo sentido, porque há muito apoio. O que é esse apoio? É que a grande maioria acredita. Então, assim, você, nessa jornada de despertar, jornada do autoconhecimento, você é minoria. Minoria, exato. Você é a ovelhinha que fugiu do rebanho, entende? Então, é uma pessoa contra uma egrégora inteira de pessoas que sustentam aquela crença já, né? E você está imerso nesse ambiente, e aí você tem que, né, no início tem que conviver, né? Até que você vai mudando os seus padrões mentais. Você mencionou com relação ao dinheiro, né? Então a pessoa diz, não, o dinheiro é difícil mesmo, porque olha a minha situação, olha como é difícil para mim. Aí você deu o exemplo. Então, justamente, a situação só está desse jeito porque existe a crença. Se a crença fosse diferente, fosse em abundância, a situação também seria diferente. Mas existe um delayzinho, né? Digamos assim, um tempo, até que quando você muda a sua crença para que a sua realidade comece a corresponder com o teu novo padrão de crenças, né? Tem um tempinho que tem que esperar aí de germinação, de maturação, para a sua realidade começar a corresponder com o teu novo padrão de crenças, né? E é nesse momento aí que muitos desistem, porque eles querem colocar uma nova crença. Não, mas olha só, minha realidade não está dizendo isso. No início, é nesse momento, nesse início, que muitos desistem. Sim, isso é muito, muito louco, porque vão para várias áreas, profissional, por exemplo. Há alguns anos atrás, eu tinha uma profissão e eu queria mudar, porque eu não gostava daquela profissão. Mas existia uma crença assim, mas o que você vai fazer, cara? Você vai começar um negócio do zero, você vai ganhar menos, você não vai ser um especialista, porque você vai ser um iniciante, aquela coisa toda. E, enfim, cria um monte de neurose que te amedronta de você fazer novas escolhas. Por exemplo, o que eu faço hoje, eu já poderia estar fazendo há 10 anos atrás. Um exemplo, talvez não há 10 anos atrás, mas, sei lá, 5 anos atrás. O YouTube já existe desde quando? Já tem uns 15 anos o YouTube, não tem? Tem uns 15 anos, Então, vamos dizer aqui, eu e a Mai estamos aqui no YouTube. Mas há 15 anos atrás, já poderíamos estar aqui. Já existia câmeras, já existia internet, já existia boa parte das plataformas, só que a nossa consciência, a nossa crença não era compatível. Então, essa realidade para a gente não existia. Entende? Uhum. Não existia essa possibilidade para a gente, mas já existia tudo. Da mesma forma, hoje tem muitas coisas que eu, ou a Mai, ou você já poderia estar vivendo, mas a gente não está vivendo porque a gente não tem essa consciência de estar vivendo isso. Uhum. Então, o que a gente precisa fazer é só entender essas questões e falar, bom, o que eu quero, então, para a minha vida? Eu quero isso, 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 aquilo outro. Bom, existe os que nós chamamos de obstáculos, sim, mas a grande maioria dos obstáculos são as nossas próprias crenças, não as coisas que estão lá fora.
Então, essa parte profissional e essa parte financeira está totalmente ligada. Naquele tempo, eu tinha esse questionamento. Mas o que eu vou fazer se eu parar de fazer isso? Eu vou morrer de fome? Como é que eu vou pagar minhas contas? Né? E aí, cria uma nuvem negra em você, assim, que te impede de você agir, de fazer as coisas. E aí, quando você vai fazendo, o caminho vai se abrindo. Eu gosto de uma espécie de uma analogia também, né? Gosto sempre de analogia. É que você vai em uma longa estrada à noite, para um lugar muito longe, mas o farol do seu carro só alcança uns 50 metros à frente. E você vai, você vai. Se você chegar na hora de sair de casa e ligou o farol, e o farol bateu a 50 metros, você fala, pô, mas eu tenho que andar 1.000 quilômetros, e meu farol só está batendo 50 metros, eu não vou não, eu vou ficar aqui. Você não vai. Mas você fala, não, eu vou até acabar aquela luz ali. Mas já quando você vai andando com o carro, o farol vai Vai clareando. aparecendo mais estrada, né? E aí você chega. Então, essa questão de profissional, dinheiro, relacionamentos, tudo é só uma mudança. Mudança de chave, né? É, E a própria, como você mencionou, já que você mencionou a física quântica, né? A própria física quântica tem um experimento, né, da dupla fenda, em que diz que o observador, ele influencia, né, a matéria. Então, justamente é porque a realidade de alguém está desse jeito, porque houve muitos anos sustentando um padrão de crenças que criou a realidade que a pessoa está vivendo naquele momento, né? E tanto seja de escassez, seja do que for, né? A gente só deu 2 exemplos aqui, que foi as crenças na área financeira e crença na área religiosa, mas tem crença, por exemplo, em relação à autoestima, né? A pessoa se ver feia, se achar feia, se perceber feia, ou ninguém gosta, ninguém me ama, as pessoas me rejeitam, e ela começa a realmente vivenciar isso, porque ela acredita nisso. Então, só que demora um tempinho. Então, se você muda essa chave aí para mudar, para ter um novo padrão de crenças, então você tem que levar em conta que foram muitos anos que ficou sustentando aquele padrão antigo, e quando você coloca um padrão novo, muda essa chave, é natural que vá levar um tempinho para que a tua realidade física ali ela se adapte ao teu novo padrão de crenças. Né? Então, é importante ter paciência nesse momento de mudança, né? Sabe aquela coisa assim, eu comecei a fazer isso, pensei que ia melhorar e piorou. Parece que, como você falou, eu deixei meu trabalho para fazer o que eu sonhava e agora está pior. Só que tem uma frase que eu ouvi que diz assim que primeiro piora, mas depois melhora. Né? Então, toda mudança é aquela coisa. Então, usa-se muito aquela coisa das experiências que chamam de catarse, que são as lutas, né, que aparecem quando você está mudando. Aí você vai receber crítica, você vai receber, parece que o tornado veio. Aí imagina uma mudança, uma reforma de uma casa, né? Você vai quebrar a parede, você primeiro faz aquela bagunça, aí depois que passa aquela reforma, é que você vai começar a ver o resultado. Então, com as crenças também são assim, né? Você tem um padrão de crença que você já está acostumado, já está no piloto automático, que quem colocou lá foram figuras de autoridade, como você mencionou, né? São os nossos pais, e os nossos pais não fazem isso pela maldade, eles fazem porque eles também são fruto de padrões que foram ensinados para eles, né? E aí vem professor, vem líderes religiosos, vem amigos, vem, enfim. E aí você tem que mudar tudo isso. Então, no início, o corpo vai reagir, tudo vai reagir, mas tem que ser firme e manter o novo padrão, que aí, com o tempo, a organização vai acontecendo, né?